Olá pessoal, estou de volta, sou o professor Emerson e estou trabalhando língua portuguesa com você que está aí na segunda série. Claro que antes de iniciar a aula, vou dar aquele recado, vocês já ouviram, mas é sempre bom a gente reforçar. Não esqueçam de entrar no Class, marcar a presença de vocês por meio das atividades. As atividades são extremamente importantes para você verificar se você realmente compreendeu aquilo que foi passado durante a aula. Mas se você não tem acesso ao Class, não se preocupe. Vou pedir para que você entre em contato com a sua escola para que você veja quais são as atividades que precisam ser feitas. Então, se você assiste às nossas aulas pela TV ou mesmo pelo YouTube, entre em contato com a escola para saber quais são as atividades necessárias ali que você precisa fazer. Gosto sempre de dizer o seguinte, fazer as atividades é uma forma que nós temos de reforçar o nosso conhecimento, elas são muito importantes. E isso em todas as disciplinas, não esqueçam disso. Dado o recado, o que nós vamos fazer? Ver os nossos objetivos para hoje. Hoje nós vamos conhecer um pouco da obra O Guarani. Lembram que na aula passada nós falamos sobre uma obra chamada Inocência? Hoje a gente vai falar sobre uma outra obra, mas essa é O Guarani. Nós vamos de novo entender contextos de produção, porque cada obra pode ter contextos de produção diferentes. Compreender as características do romance indianista. Olha só, na aula anterior nós falamos romance regionalista. Hoje nós vamos falar do romance indianista. Essa palavra indianista, já vem alguma coisa na sua mente? Nós vamos confirmar isso durante a aula. Para a gente começar, além de O Guarani, de José de Alencar, então o Guarani quem escreveu foi o José de Alencar. Qual outra obra ele escreveu? Letra A, O Uruguai. Letra B, Iracema. Letra C, Caramuru. E letra D, Os Timbiras. Então, você já ouviu falar do José de Alencar? Possivelmente algum professor em anos anteriores comentou alguma coisa sobre ele. Então, qual obra que ele escreveu além de O Guarani? Ele escreveu Iracema, uma das obras mais famosas de José de Alencar e uma das obras mais famosas do Brasil. Tá? Só para vocês saberem, O Uruguai é do Basílio da Gama, Caramuru, Santa Rita Durão e Os Timbiras, um poema do Gonçalves Dias. Certo? Continuando, nós vamos falar de feitos heróicos. Certo? Feitos heróicos. Trouxe para vocês 3 exemplos de obras. Eneida, do Virgílio, Odisseia, de Homero e Os Lusíadas, de Luís de Camões. Os Lusíadas, possivelmente, vocês já ouviram falar. Então, nós temos essas 3 obras que falam ali de feitos heróicos. A qual gênero literário pertencem as obras escritas em versos? Então, agora a gente vai falar de obras escritas em versos. Aqueles 3 exemplos que eu trouxe para vocês. A qual gênero literário ela pertence? Então, qual gênero literário pertence às obras escritas em versos? E eu tenho o conteúdo dela ali, feitos heróicos. Vou dar um tempinho para você relembrar de aulas anteriores e eu já volto para a gente continuar.
Então, buscaram aí na mente de vocês conhecimentos que vocês já tiveram em aulas anteriores para responder a esta questão? Vamos verificar? As obras escritas em versos que narram feitos heróicos pertencem ao gênero literário épico, também chamado de gênero narrativo. Então, lá no início ele era chamado de gênero épico, agora as pessoas acabam chamando de gênero narrativo. Então, essas obras escritas em versos que possuem ali o quê? Possuem feitos heróicos, possuem aquele herói. E além de narrar feitos heróicos, qual outra característica importante no gênero épico? Olha como nós estamos lembrando de aulas anteriores. Qual outra característica é importante para o gênero épico? Vou dar um tempinho para você puxar aí na sua memória e eu já volto. Então, conseguiram pensar? Buscaram aí na memória de vocês? Olha o que eu trouxe. Outra característica importante é o sobrenatural, divindades mitológicas. Então, é uma outra característica. Eu tenho o herói e eu tenho também esse sobrenatural, divindades mitológicas ali no meu texto épico. Continuando, nós vamos falar do escritor em si. O José de Alencar, nascido em 1829, e faleceu no ano de 1877. De novo, nós vamos falar o quê? Nós vamos falar de um autor ali do século XIX. Nascido no Ceará, Alencar, desde pequeno, mostrou-se interessado pelas letras. Após formar-se em Direito, chegou ao cargo de ministro da Justiça, mas aspirava ao cargo de senador, o que não aconteceu. Desgostoso por não ser o senador, voltou-se exclusivamente para a arte literária, local, certo? Então, um local que se destaca até hoje. José de Alencar é um escritor muito famoso, muito importante para a literatura brasileira. Ele escreveu 5 minutos, é o primeiro romance dele, 5 minutos. Trouxe aqui Iracema, lembram lá do nosso quiz no início? O Iracema, uma obra chamada Lucília e depois uma obra chamada Senhora. Então, ele tem outras obras, eu trouxe essas para vocês conhecerem. Então, e também o Guarani, que é o que nós vamos falar hoje. Então, ele trouxe
trouxe aquelas obras, né? Então, Senhora, Lucília, Iracema, 5 minutos, mas ele também escreveu o quê? Ele escreveu O Guarani, um livro do ano de 1857, também do século XIX. Inicialmente publicado em capítulos nos folhetins, eu acredito que vocês já ouviram muito falar sobre folhetins, então aqueles capítulos que saíam nos jornais. O Guarani conquistou os leitores do Diário do Rio de Janeiro por trazer em sua essência a história de um país protagonizada por um herói de características o quê? Épicas e bem brasileiro. Então eu tenho esse herói. É muito interessante como o Guarani foi escrito, foi inspiração ali de José de Alencar, porque ele estava lendo sobre um outro texto que falava de heróis épicos e ele pensou nesse herói épico puramente brasileiro. Na nossa atividade número 3, vou pedir para que vocês releiam um trechinho. Herói de características épicas e bem brasileiro. Quais características o protagonista poderia ter? Então, o que seria esse herói de características épicas? Que características ele poderia ter? Um tempinho para você escrever aí no seu caderno e eu já volto. Então, conseguiu colocar aí no seu caderno o que você pensa a respeito dessas características épicas, né? O que seria esse herói? Olha só, como a resposta é pessoal, porque vai depender muito do que você já leu, do que você já viu, que ideia você tem de herói. As características de um herói ou heroína são formadas a partir dos nossos conhecimentos historicamente construídos, nossas leituras literárias, fílmicas ou
de mundo. Então, quem é esse herói? Será que ele é um super-herói, igual aquele que aparece nos filmes? Ou se não, será que ele é um daqueles super-heróis que aparece ali nas histórias em quadrinhos? Ou será que ele é um outro herói que é daquele tipo que você fez uma leitura? Então, a resposta é pessoal. Por quê? Porque depende da sua ideia de heroísmo. O que é um herói, o que é uma heroína. Então, o Guarani, a narrativa gira em torno do envolvimento do Goitacá Peri, então ele é um índio, tá? Dessa tribo, Goitacá. Peri, em uma luta entre indígenas e brancos, causada pela morte acidental de uma jovem aimoré por um jovem português. Peri recebe a incumbência de garantir a sobrevivência de Cecília, que é Ceci. Então, a Cecília, ela é chamada de Ceci, ali por Peri. Então, eu tenho essa ideia de história. Trouxe para vocês um trecho de um quadrinho, por quê? Porque o Guarani, além dele estar escrito em prosa, depois ele foi escrito também ali, nós tivemos uma edição dele, que foi colocada em histórias em quadrinhos. Trouxe para vocês exatamente aquele momento em que diz que a moça morreu por acaso. Então, o que eu tenho ali nessa imagem? Eu tenho duas pessoas que estão caçando, certo? E ela recebe ali um tiro, e esse tiro não foi proposital, realmente foi um tiro por engano, e ela acaba morrendo, essa moça de outra tribo. Então, nós já temos ali duas tribos. Estão começando a perceber aí por que é que se chama romance indianista? O que nós temos de personagens? Peri. Quem é o Peri? Indígena guerreiro, fanático por Cecília. Vejam que não está escrito ali que ele é apaixonado. Está escrito que ele é fanático por Cecília. Nós temos o Dom Antônio Maris. Quem é? É um fidalgo, então uma pessoa importante ali com posses. Pai de Ceci e de Dom Diogo. Quem é o Dom Diogo? Fidalgo aventureiro, causador do conflito. Lembra que o conflito foi aquela morte daquela moça? Então, foi esse Dom Diogo que causou a morte da moça. Cecília, filha de Dom Antônio. Quem é a Cecília? A mocinha da nossa história. Claro que se nós estamos falando de romance, gente, a gente vai ter que ter uma mocinha, certo? Depois, Isabel, filha bastarda de Dom Antônio. Olha só o Dom Antônio, então ele tem a Cecília, o Diogo e mais essa Isabel. Só que na obra, a Isabel, eles sabem que ela é filha bastarda, mas é tratada ali como prima. Tenho também o Loredano. Olha o Loredano, ex-frade, que é quem? O vilão da história. Nós temos ali a característica de um romance romântico, né, gente? Nós temos um herói, nós temos uma mocinha e é claro que não poderia faltar um vilão. Nós vamos fazer a leitura das descrições de duas personagens, da Cecília e da Isabel. Quem é a Cecília? Moça linda, de doces olhos azuis, gênio travesso, mas meiga, suave, sonhadora, herdeira da força moral interior de seu pai. E quem é a Isabel? Moça morena, sensual, de sorriso provocador. Além das diferenças físicas e psicológicas, então, além dessas diferenças físicas entre Cecília e Isabel, ok? O que a descrição das personagens pode revelar sobre a obra? O que será que o José de Alencar traz ali essas personagens diferentes? Vou dar um tempinho para você pensar a esse respeito, releia ali as características, tente imaginar aí que ideia poderia ser transmitida por essas características e eu já volto.
Então, pensaram a respeito de que ideia pode trazer? Olha o que eu trouxe para vocês. É possível compreender que o autor utilizou-se de duas personagens com características físicas e psicológicas diferentes, né? A Cecília é bem diferente ali da Isabel, para demonstrar a diversidade do povo brasileiro. Olha só como José de Alencar já trazia essa ideia que o Brasil é um país o quê? Diverso. Além disso, ao retratar que Ceci herdou a força moral do pai, isso pode ser um empecilho para a relação dela com o indígena Peri. Então, essa força moral. Então, a gente tem que pensar nesses costumes da época, certo? Trouxe para vocês um trecho da obra O Guarani. Em Peri, o sentimento era um culto, espécie de idolatria fanática, na qual não entrava um só pensamento de egoísmo. Amava Cecília não para sentir um prazer ou ter uma satisfação, mas para dedicar-se inteiramente a ela, para cumprir o menor dos seus desejos, para evitar que a moça tivesse um pensamento que não fosse imediatamente uma realidade. Então, olha como traz esse sentimento do Peri por Cecília. E eu tenho um diálogo entre Ceci e Peri. Estou muito zangada com Peri. O semblante do selvagem anuviou-se. Tu, senhora, zangada com Peri? Por quê? Porque Peri é mau e ingrato. Em vez de ficar perto de sua senhora, vai caçar em risco de morrer, disse a moça ressentida. Ceci desejou ver uma onça viva. Então não posso gracejar? Basta que eu deseje uma coisa para que tu corras atrás dela como um louco? Quando Ceci acha bonita uma flor, Peri não vai buscar? Perguntou o índio. Vai sim. Quando Ceci ouve cantar o sofrer, Peri não vai procurar? Que tem isso? Pois Ceci desejou ver uma onça. Peri a foi buscar. Olha só esse fanatismo, né? Esse romance. Queria uma onça, quero ver uma onça, Peri vai atrás desta onça. Após a leitura dos dois trechos, como podemos caracterizar o amor de Peri por Ceci? Como que você pensa nesse amor de Peri por Ceci? Vou dar um tempinho para você responder aí no seu caderno e eu volto para a gente continuar falando da obra.
Então, conseguiram imaginar aí como seria essa característica do amor? Coloquei para vocês. O amor de Peri era um amor de idolatria. Amava Ceci como uma divindade. Ele ia fazer qualquer coisa por ela. Por ela, seria capaz de tudo, inclusive colocar-se diante da morte, né? Então, correr esse risco de morrer por conta da Ceci. Então, esse amor que é um amor de idolatria, ele idolatrava realmente Ceci. Na frase de Peri, pois Ceci desejou ver uma onça, Peri a foi buscar. O que a linguagem do indígena revela sobre sua personalidade? Então, nós vamos pensar aí, aquilo que você conhece desses indígenas, certo? Aquilo que você já viu, aquilo que você já leu, releia esta fala do Peri e explique o que a linguagem do indígena revela sobre sua personalidade. Um tempinho para você fazer isso e eu volto para a gente continuar. Então, conseguiram encontrar aí uma característica da personalidade? Coloquei aqui para vocês, ó, esse A destacado. Peri a foi buscar. Olha como o Peri faz a utilização desse pronome muito bem feito, né? Ele não diz Peri foi buscar ela. Ele diz Peri a foi buscar. Olha como isso está muito próximo do português padrão. A fala de Peri revela que, mesmo sendo um índio, ele possui uma postura social condizente ao núcleo a que foi inserido. Então, ele foi inserido nesse núcleo ali do Dom Antônio e Cecília e mais Dom Diogo e assim por diante. Ele foi inserido nesse núcleo, então ele tem essa característica, essa linguagem que se aproxima deste núcleo. E nós temos a descrição de Peri na própria obra.
um índio na flor da idade. Uma simples túnica de algodão, apertada à cintura por uma faixa de penas escarlates. Caía-lhe dos ombros até ao meio da perna e desenhava o talhe delgado e esbelto como um junco selvagem. Então eu tenho essa descrição de Peri. A sua pele, cor do cobre, brilhava com reflexos dourados, os cabelos pretos cortados rentes, a tez lisa, os olhos grandes com os cantos exteriores erguidos para a fronte, a pupila negra, móbil, cintilante, a boca forte, mas bem modelada e guarnecida de dentes alvos, dava ao rosto pouco oval a beleza inculta da graça, da força e da inteligência. Então, olha como são as características desse Peri. Então, a gente tem que pensar assim, está se construindo um herói. Então, parece ali que esse Peri, ele é perfeito, ele tem as melhores características físicas, certo? A partir da descrição de Peri, que hipóteses podemos levantar a respeito do indígena retratado por José de Alencar? Então, o que eu vou pensar? Como que José de Alencar está retratando esse indígena que tem os dentes perfeitos, que ele é forte e ele está vestindo ali uma túnica? Como será? Vou dar um tempinho para você escrever aí no seu caderno e eu volto para a gente continuar. Então, levantaram essas hipóteses? Olha só, o autor retrata um índio idealizado, diferente daqueles comumente mostrados em outras obras. É possível compreender que, por questões estéticas europeias, o índio nu, selvagem, não seria bem
recebido. Então a gente tem que lembrar que o Brasil vinha com essa influência europeia. E nós temos ali esse romance indianista quebrando, rompendo com essas influências. Então talvez trazer esse índio nu, selvagem, daqueles que outras obras trazem, não seria bem visto por esse pessoal europeu. O sonho de Cecília, bem lá no início do livro. Com o seio palpitante, toda trêmula e ao mesmo tempo contente e feliz, abria os olhos, mas voltava-os com desgosto, porque em vez do lindo cavalheiro que ela sonhara, via a seus pés um selvagem. Então, se realmente Ceci sonhou com isso. Releia. Feliz, abria os olhos, mas voltava-se com desgosto, porque em vez do lindo cavalheiro que ela sonhara, via a seus pés um selvagem. Temos nesse trecho uma ideia que retoma ao contexto de produção. Explique. Então, retoma esse contexto de produção. Você vai explicar por que esse contexto de produção. Prestem atenção em lindo cavalheiro, desgosto e selvagem. Um tempinho para você fazer isso e eu já volto. Então, escreveram aí sobre o contexto de produção? À época, era praticamente impossível pensar em uma relação que extrapolasse os ensinamentos europeus e religiosos. Portanto, imaginar-se com um selvagem, mesmo que esse selvagem fosse peri, seria uma afronta, ainda mais se tratando de uma mulher, que nós temos que pensar e lembrar aí tudo que a gente já viu sobre essa questão do feminino naquela época, certo? Então ela sonhara mesmo ali com um cavalheiro lindo que fosse salvá-la, por quê? Por questões religiosas também e também trazendo aquelas características europeias. Nós vamos fazer um quiz sobre o romance O Guarani. É reconhecido como, letra A, melhor obra de José de Alencar. Letra B, um marco do romance indianista. Letra C, uma reescrita da história do Brasil. E letra D, inspirado em Iracema. Então, sobre o Guarani, o que a gente pode dizer? Ele é um marco do romance indianista. Então, por isso que a obra O Guarani é muito importante. Ele marca, certo? Esse romance indianista. E o que nós vimos hoje? Que o Guarani apresenta um herói nacional, esse herói é o Peri. José de Alencar retrata em seus romances indianistas problemas brasileiros, então ele traz esses problemas brasileiros.
O Guarani pode ser considerado como a reescrita da epopeia. Lembra que nós falamos lá no início sobre a epopeia, os textos épicos? Então, o Guarani pode ser considerado como uma reescrita, só que agora em prosa. Vou deixar para vocês contos indígenas brasileiros. Então, sobre os contos indígenas do Daniel Munduruku e, de novo, o domíniopublico.gov.br, que você encontra a obra O Guarani completa para você fazer aí a leitura. Aproveitar esse período de quarentena para você fazer a leitura. Por hoje eu agradeço e até mais.